Graças e paz, amados irmãos, amigos, você que nos assiste através deste mecanismo eletrônico, online, YouTube, que Deus venha derramar graças sem medida sobre a vida de cada um dos irmãos e que fale ao coração dos irmãos, assim como o Senhor falou ao meu coração através do texto bíblico que eu convido os irmãos a abrirem. Isaías, capítulo de número 28. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 28. Eu lerei dos versículos 23 a 29, aqui está a mensagem desta noite, nesses textos, nesses versículos de 23 a 29 de Isaías, capítulo de número 28. Assim diz a palavra do Senhor: Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com varas se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isto procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, a tua palavra foi lida. E ela por si só é mais do que suficiente para mudar aquilo que precisa ser mudado em nossos corações, através do Teu Santo Espírito, trabalhando ela em nossos corações. Rogamos, ó Santo Espírito, que o Senhor venha trazer a interpretação correta do Teu texto e que o Senhor mesmo venha aplicar em nossos corações estas verdades. Não, ó Deus, para hoje, mas para toda a nossa vida. É o que nós oramos a Ti, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a partir de 1895, foi criado o Prêmio Nobel. Esse Prêmio Nobel ele tem 5 categorias, e a ideia do Prêmio Nobel é premiar aquele que trouxe benefícios para a humanidade no ano anterior. Este ano, por exemplo, ano passado, foram premiados 3 pessoas. Uma norte-americana, Prêmio Nobel de Física, né? Uma norte-americana, que é uma astrofísica americana, um astrofísico alemão e um físico inglês. Todos eles tratando ali a respeito de buraco negro, né? Inclusive nesses estudos deles, da norte-americana e do alemão, eles descobriram que possivelmente, através das evidências deles, haveria um grande buraco negro massivo no meio da nossa galáxia. E assim, eles ganharam esse prêmio. Esse prêmio é um reconhecimento do homem por grandes feitos de outro homem. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, foi lido, texto base, ele chama a atenção para nós de quem que realmente deveria ser o reconhecimento dessas coisas. O homem muitas vezes põe a glória, é dada a glória por determinada coisa, por determinada descoberta, por determinada compreensão, por determinado ensino ao homem. Mas aqui a palavra de Deus, ela chama essa atenção. E aqui, o profeta Isaías, então, ele que teve o seu ministério entre os anos 740 até 700 antes de Cristo, 60 anos aí
de ministério, né? 40 anos de ministério, na verdade. E ali no capítulo de número 1 de Isaías, logo no primeiro versículo, a gente começa a entender qual é o contexto desse ministério dele. O contexto do ministério dele, ele é de Jerusalém, que é do Reino Sul, né, já que houve essa divisão entre o Reino Norte e o Reino Sul, as 10 tribos no Reino Norte e as 2 tribos no Reino Sul. E aqui ele diz que seu ministério foi nos dias do rei Uzias, do rei Jotão, Acás e Ezequias. Isto é importante para nós. Por quê? Porque isso nos remete, por exemplo, a 2 Reis. Então, esse texto que nós estamos lendo aqui, que faz parte do ministério de Isaías, ele se encontra entre 2 Reis, capítulo de número 15, até 2 Reis, capítulo de número 20. Este aqui é o contexto do ministério de Isaías. E, irmãos, é importante para nós entendermos também que dentro deste contexto, aqui principalmente no Reino Sul, por exemplo, o Reino Norte ainda não havia sido destruído pela Assíria, não havia sido tomado ainda. Nós vamos ver isso acontecer mais à frente, lá no capítulo de número 17, né, que inclusive isso acontece no reinado, por exemplo, de Ezequias, que é o rei de Judá. Então, a queda de Samaria pelos assírios acontece lá na época, lá no início do reinado de Ezequias. E aqui nós vemos, então, 4 reis passando ali por Judá, por Jerusalém. O rei Acasias, que também é chamado de Uzias, né? Azarias, né? O rei Azarias, ele também é chamado de Uzias. E aí nós vemos depois o Jotão, que ele vai falar um pouco dele aqui no final do 15. Esses 2 reis, eles são bons reis. O texto diz que eles fizeram algo que era reto diante do Senhor. Então, reis de Judá que fizeram algo que era reto diante do Senhor. Porém, entra então aqui o 3º rei dentro desse ministério de Isaías. Esse terceiro rei é o rei Acás de Judá, como conta aqui o capítulo de número 16. Irmãos, por que é importante nós compreendermos isso? Porque o livro de Isaías nós podemos dividi-lo em pelo menos 5 grandes blocos. 5 grandes blocos. E esse texto que foi lido, esse texto de Isaías, capítulo de número 28, ele está dentro do 3º bloco. E esse 3º bloco, ele pega do capítulo de número 7 até o capítulo de número 39. E John Oswald, ele coloca como título para esse grande bloco, que pega do capítulo de número 7 ao 39, Em quem confiaremos? Em quem confiaremos? E essa parte lá que pega do capítulo de número 28 até o 33, como vamos dizer assim, uma subdivisão do livro, ele intitula como A Loucura de se Confiar nas Nações. Então, irmãos, esse bloco que pega do capítulo de número 28 até o capítulo de número 33, ele está falando sobre confiança. Essa é a tônica que roda ali, que roda esses capítulos, 28 até o 33. Por quê? Porque, irmãos, isso nos remete ao fato de que Deus ele começa a falar, por exemplo, no capítulo de número 28, a respeito de Efraim. Ele começa a falar a respeito de Efraim. Então, se ele está falando de Efraim, Efraim era uma das tribos de Israel, que estava no Reino Norte. E se estava no Reino Norte, dá a entender, por exemplo, que aqui ainda não havia sido tomado. Afinal, Deus está falando que iria derramar juízo sobre eles, sobre Efraim. Ou seja, dá a entender que ainda não havia caído Samaria. Então, aqui, Deus ele traz palavras aqui, traz profecia, puxando ali a orelha do povo, principalmente
dizendo que por causa do pecado deles, Deus até mesmo os destruiria. E, irmãos, aqui então ele passa, desde no capítulo de número 28, a partir do versículo de número 7, ele começa a falar sobre Jerusalém agora. E ele começa a falar sobre Jerusalém. Então ele deixa de falar a respeito do reino do norte, que estava para ser destruído, e ele começa a falar então ao reino do sul, o reino ali que está Jerusalém. E então ele começa Deus ele começa a dar alguns oráculos, algumas profecias, chamando a atenção do povo. E isso começa aqui no versículo de número 14. Ele diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Então Deus ele começa a colocar oráculos de que ele iria destruir o povo. Inclusive, ele fala aqui no versículo de número 15, Deus ele falando ao povo: porque dizeis, o povo estava dizendo para ele mesmo, estava dizendo entre eles: fizemos aliança com a morte e com além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, ou tudo aquilo que temos passado, que aqui tem sido muito ruim, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. O povo estava se distanciando. Mas, se olharmos, como eu disse, para o contexto, Ezequias, que era o rei que vem depois de Acás, ele foi um rei bom, ele não foi um rei ruim. Então dá a entender aqui que um grande problema que está acontecendo é ali no reino de Acás, entre o reino de Acás e o início do reino de Ezequias. E olha que interessante, ele está falando aqui que eles fizeram uma aliança, o versículo de número 15, fizemos uma aliança com a morte e o além. E aí no versículo 18 Deus diz: a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Então Deus está dizendo assim: eu vou derramar juízo sobre vocês por causa do pecado de vocês. Agora, quando chegamos nesse texto, a partir do versículo de número 23, ele quebra o tom de voz dele. Deus, ele quebra o seu tom de voz. E diante disso, irmãos, eu quero trazer então como tema dessa mensagem, confiando no Deus sábio. Confiando no Deus sábio. Podemos ver aqui na primeira parte, versículo 23 ao 26, dentro deste tema, confiando no Deus sábio, pois só Ele instrui e ensina com sabedoria. Então, quebrando aqui esse ritmo de Deus, ele quebrando o ritmo das suas profecias, dos seus oráculos de condenação para com o povo, então ele muda o seu discurso, ele abranda o seu discurso, ele faz um discurso trazendo esperança para o povo, Afinal, olha o que ele diz no 22, agora, pois, não mais escarneçais. Deus ele está falando ao povo: pare com isso. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Pare com isso, que as coisas vão melhorar. Pare com isso, porque se vocês não pararem, as coisas vão piorar. Irmãos, então aqui, a partir do versículo de número 23, ele traz esperança. De certa forma, ele está trazendo esperança ao povo. De que forma? Interessante que aqui o versículo de número 23, ele utiliza aqui de quatro imperativos. E a ideia do imperativo não é só da ordem. O imperativo ele é usado para várias coisas, para exortação. E aqui ele está convidando o povo a ouvir aquilo que ele tinha a dizer. E essa forma de dizer, inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, ela tem uma conotação de literatura sapiencial, que é literatura de sabedoria. Ele está falando de forma aqui como que nós encontramos, por exemplo, em Provérbios, como nós encontramos em Salmos, que são literaturas de sabedoria. Então Deus ele está convidando: olha, ouça o que eu tenho a dizer para vocês.
E, irmãos, interessante que aqui, a partir do versículo 24 até o 25, não lerei para ganharmos tempo aqui também, ele começa a falar sobre algo que era muito comum para eles da época. Por quê? Porque eles trabalhavam com a agricultura. E então Deus ele começa a fazer perguntas retóricas aqui, para chamar a atenção do povo, porque aquilo que ele está descrevendo aqui era algo extremamente comum para eles. Você não cumprir com aquilo que Deus está falando aqui na agricultura, você seria um grande tolo. Por quê? Porque era algo simples para eles. Deus não está falando aqui sobre algo espetacular, mas sobre algo extremamente simples. Extremamente simples. Talvez seria como eu chegar para uma pessoa que conheça muito computador, seja o mestre no computador, e eu começasse a falar para ele como que se mexe no WhatsApp. Como mexeria no WhatsApp. Ele talvez falaria assim, isso aí para mim não é novidade. Isso daí é coisa simples. Como que liga um computador? Sou mestre em informática, você está falando de coisas simples para mim. Para eles era algo extremamente simples. Não fazer aquilo que Deus está perguntando nessas perguntas retóricas seria como que uma pessoa extremamente tola. Olha, você não sabe o que você está fazendo? Não é possível. Você está aí preparando a terra para semear e você não está sabendo como é que fazer. Mas isso, irmãos, Deus ele coloca aqui como algo importante. Porque até aquilo lá que era simples, que era a forma de semear, e ele está falando aqui, inclusive, de formas. Olha, essa semente você semeia de um jeito. Aquela outra semente você semeia de outro jeito. Mas o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: quem te instruiu a respeito disso não foi teu pai, não. Quem te instruiu isso aí não foi teu avô, não. Quem te instruiu fui eu. Deus ele está chamando para si a instrução. Deus ele está falando, quem te instruiu fui eu, não foi lá teu pai que te instruiu, quando você era pequenininho lá e estava arando com ele lá não. Quem te instruiu fui eu. E aqui, irmãos, no versículo de número 26, ele fala, pois o seu Deus assim o instrui. E a ideia aqui, quando ele fala essa palavra assim, que foi traduzida assim, ela tem uma conotação de juízo e de julgamento, no sentido como que se fosse feita de forma correta, de forma justa. Ele te ensinou de forma justa que é para fazer. Ou seja, algo que não teria qualquer dúvida. Você não era para ter sombra de dúvida a respeito da instrução. A instrução ela foi clara e foi precisa. Talvez, irmãos, a gente olhe assim e fale assim, mas o que isso tem a ver comigo? Se Deus está falando lá que Ele pegou e ensinou o povo a respeito de plantar, o que isso tem a ver comigo? Talvez, irmãos, o contexto da época aqui, de agricultura, seja um contexto muito distante para nós. Mas a ideia que Deus está falando aqui é que, mesmo as pequenas instruções na nossa vida, as coisas que muitas vezes nós fazemos de forma tão comum, são instruções vindas dEle. Ele está querendo chamar para si o quê? Não é sabedoria do homem que está fazendo isso. O pessoal que gosta de fazer bolo, e tem as formas diferentes, eu não vou nem me atrever a falar como que é, mas tem a forma diferente de você fazer bolos diferentes. Você não vai pegar e fazer o bolo exatamente do jeito que você vai fazer um pão. Então, ele quer dizer o quê? Que isso daí não é só sabedoria do homem. Isso provém de mim mesmo. Irmãos, isso daí é uma chamada a confiar em quem de fato é o sábio. Olha, vocês estão confiando em tantas coisas aí, vocês estão confiando nos ensinamentos, por exemplo, do seu pai que é para lavrar, mas no fundo, vocês deveriam confiar mesmo naquele que realmente instrui. Naquele que realmente instrui. Por que isso, irmãos? Porque nós vemos no decorrer do contexto nosso aqui, por exemplo, Judá, ele colocando o coração dele,
já que a Assíria estava se levantando, e a Síria estava causando problema para eles. Nós vemos isso no contexto lá também de 2 Reis. Estava causando problemas ali para o povo de Judá. E o que o povo de Judá estava fazendo? Eles estavam confiando no Egito. O Egito é uma grande potência. Eles estavam colocando o coração deles no Egito. E Deus está falando assim, isso nós vemos, por exemplo, Isaías capítulo de número 30, versículo de número 4. Ele está falando aqui contra a aliança com o Egito, porque os príncipes de Judá estão em Zoã e os seus embaixadores já chegam a Anis. Aqui Deus está falando, vocês estão colocando lá o coração de vocês lá no Egito. E olha o que diz o capítulo de número 31, ele diz o versículo de número 3, pois o Egito, os egípcios são homens e não deuses. E não deuses. Deus aqui então, ele usando o profeta, ele fala, vocês precisam confiar mais em mim, porque eu de fato sou o sábio. Vocês estão confiando em vocês mesmos. Estão confiando em colocar tudo isso, por exemplo, o problema que vocês estão passando com a Síria, lá no Egito. Como que se quem pudesse te proteger fosse o Egito de verdade. Irmãos, isso fala demais para nós, irmãos. Isso fala demais. Por que fala demais? Porque muitas vezes nós estamos colocando a nossa confiança, por exemplo, em um médico que é um bom médico. Muitas vezes nós temos colocado a nossa confiança num bom médico. Muitas vezes nós temos colocado a nossa confiança, por exemplo, numa boa vacina. Mas Deus está falando, vocês têm que confiar em mim. É isso que Ele está falando aqui. Vocês precisam confiar em mim, porque eu de fato sou o sábio. Eu de fato sou o sábio. Olha o que nós vemos a respeito dessa questão da instrução. Que Deus ele pega e mostra ao seu povo, olha, eu instruo vocês, não apenas nas pequenas coisas, como mexer, por exemplo, no WhatsApp, acha que isso daí é coisa que o homem está te ensinando. É o próprio Deus que deu sabedoria a ele, que deu inteligência para que ele inventasse isso. E temos vivido, por exemplo, um boom tecnológico ultimamente, e achamos que isso são coisas provenientes do homem, são coisas da inteligência do homem. Ele aqui, então, ele instrui o seu povo. Olha o que diz lá em Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 8. Ele diz o seguinte, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Olha a instrução do Senhor. Ele dá a instrução a cada um de nós, o que é bom e o que Ele quer de ti. Essa é a instrução. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. O pastor disse aí a respeito da quinta pergunta do Catecismo Maior, que é a mesma pergunta é a mesma pergunta de número 3 do Breve Catecismo, que as Escrituras nos ensinam. Irmãos, a instrução está aqui. Ele nos instrui. Nós não podemos dizer de forma alguma, Senhor, eu não sei. Até nas pequenas coisas Ele mostra a sabedoria dEle. Até nas coisas que para nós parece um absurdo alguém tentar explicar alguma coisa para nós. Como de repente, como você liga uma televisão. Para nós parece ser algo tão simples. Mas a sabedoria vem dEle. Ele diz, é eu que instruo de forma correta. Desde as pequenas coisas do teu dia a dia, até nas coisas mais importantes da tua vida. Irmãos, aonde estamos colocando o nosso coração? Essa é a grande pergunta. Aonde nós temos depositado a nossa confiança? Ele é o Deus sábio. Ele é o Deus sábio que instrui e que ensina a cada um de nós. É de lá que emana o verdadeiro ensino. É de lá que emana a verdadeira instrução. Ele está nos convocando a colocar os olhos nele. Colocar os olhos nele. E apenas nele. Apenas nele. Porque é ele que traz esse ensino. É ele, somente ele, que traz a verdadeira instrução sábia. Além, amados, de vermos aqui no texto a respeito
sobre confiando no Deus sábio, porque só Ele instrui e ensina com sabedoria. Em segundo lugar aqui, nós devemos confiando no Deus sábio, pois só Ele é conselheiro sábio. Só Ele é o conselheiro sábio. Nós vemos aqui do versículo de número 27 até o 29. Então aqui, Deus ele muda o discurso dele. Em vez de Deus estar falando agora a respeito de plantação, a forma que o povo deveria plantar, agora ele está falando a respeito da forma que o povo vai colher. Então, uma hora ele está falando a respeito de plantação e agora ele está falando sobre a forma de colher. E interessante também, que o que Deus ele está querendo dizer é o seguinte: essas coisas aí para vocês, quando vocês vão colher determinados grãos diferentes, se você fizer de forma errada, de uma vez, só de uma forma só, determinados grãos diferentes, você vai perder, porque a técnica é diferente. Mas isso para eles, falam assim: mas o senhor está falando algo para mim que é óbvio. Eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Mas Deus ele está falando: você sabe, porque eu fui que dei o conselho. Agora ele está falando aqui, no versículo de número 29. Ele é maravilhoso em conselho. E olha o que diz o início do 29. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Irmãos, tudo aquilo que nós podemos compreender, tudo aquilo que nós podemos aprender, tudo aquilo, ele procede de Deus. As coisas no nosso dia a dia procedem de Deus. E aqui ele diz que ele é esse conselheiro, ele é o grande conselheiro. Ele é maravilhoso, maravilhoso em conselho. Irmãos, nós temos buscado de fato os conselhos de Deus. Os conselhos eles são diferentes de instruções. Conselhos ele tem mais uma ideia de sabedoria. Assim como nós vemos, por exemplo, nos livros de sabedoria. Os livros de sabedoria, a ideia ali não é dar mandamentos, mas a ideia é o quê? Faça desse jeito que eu estou falando, que você vai se dar bem. Essa é a ideia ali. São palavras de vida, são conselhos. Assim como nós que passamos um pouquinho mais de tempo e temos de vida, amadurecemos um pouquinho mais na vida aí, e aí temos filhos, e nós começamos a dar conselhos para os nossos filhos. Muitas vezes temos falhado nos conselhos também, mas nós sempre fazemos isso querendo o quê? Querendo o bem do filho. Às vezes o filho acha que a gente está querendo simplesmente privá-lo, mas a ideia é que a gente quer que ele vá bem, que ele não venha tropeçar, que ele não venha bater a cabeça. E aqui isso é o conselho. Irmãos, diz que não há, a palavra aqui, que não há quem que seja mais maravilhoso em conselho do que o nosso Deus. Confiar no conselho de quem? Ele está falando, vocês estão confiando aonde? No conselho lá do Egito? Porque vocês acham que é o Egito que vai te livrar das mãos da Assíria? Vocês acham? Olha o que diz lá, em 2 Reis, nós vemos a respeito até mesmo o próprio rei Ezequias, ele também falando aí a respeito, no 18, 2 Reis 18, versículo de número 21, falando sobre essa questão, já é o reinado de Ezequias, já. O Rabsaqué, que ele é da Assíria, ele vai e confronta ali o povo de Israel e ele diz, o 21, confias no Egito? Esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Aqui nos mostra que, até mesmo ali no início do reinado de Ezequias, que na verdade já estava aí no seu 14º ano, como diz aí no versículo de número 13, eles ainda estavam confiando.
E Ezequias era um rei chamado de bom. Foi um rei que andou reto diante do Senhor. Mas ainda assim o coração dele estava confiando. Estava confiando no seu acordo que tinha lá com o Egito. No texto bíblico lá não mostra quem inicia o acordo. Se quem iniciou o acordo foi Acás, ou se foi o próprio Ezequias. Mas mostra que na época de Ezequias ainda havia esse acordo. Vocês estão confiando no conselho lá do Egito? Na força do Egito? Irmãos, nosso Deus, Ele é o grande conselheiro. Olha o que diz, o que a palavra de Deus nos aconselha. Ela nos traz vários e vários conselhos. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 4. São conselhos que Deus ele traz para a nossa vida. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 5, até o versículo de número 8, diz: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. E a ideia aqui, quando fala o princípio da sabedoria, a ideia da palavra aqui é o conselho da sabedoria. O conselho da sabedoria. Deus, ele tem vários conselhos, irmãos, na sua palavra para nós, vários conselhos. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 5 até o versículo de número 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. E ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor. Irmãos, talvez a atitude mais sábia, nos momentos difíceis que estamos passando, como de pandemia, talvez a atitude mais sábia, e não só talvez não, talvez é forma de falar, é com certeza mesmo. A atitude mais sábia que temos é confiar no Senhor. Mas não só no momento de pandemia como estamos vivendo, não. Nós temos visto tantas pessoas questionando tanta coisa. Por exemplo, alguns dizendo, colocando toda a sua confiança, por exemplo, para se livrar dessa pandemia na vacina. Outros já dizem assim, eu já desconfio dela. Irmãos, a nossa confiança não tem que estar em homens. A nossa confiança não tem que estar em coisas. Nós devemos nos apropriar de coisas que Deus concedeu, por exemplo, como uma vacina. É bênção, é inteligência que Deus deu, isso provém do Senhor também. Sim, devemos. Mas a nossa confiança não tem que estar lá. Se nós estivermos confiando nessas coisas, nós estamos confiando no Egito. Nós estamos confiando como acontecia lá. O grande pecado ali que é tratado nos capítulos de número 28 a 33 é esse, é o pecado da falta de confiança em Deus. O pecado da falta de confiança. Irmãos, que nós venhamos realmente, quando estiver disponível, vamos lá, toma a vacina e confia no Senhor, não é confiar na vacina. Muitos pensam assim, mas é 50% de chance. Eu tomo, quem diz que eu que vai dar certo? Se fosse 99,9%, quem disse que você não poderia estar no 0,1%? Você está confiando em quê? Você está confiando em vacina? Onde está a nossa confiança? O texto, ele nos clama a isso. Confiemos no nosso Deus. Coloquemos a nossa ansiedade nele. A nossa ansiedade nele. Porque ele, de fato, é o Deus sábio, que trata desde as coisas mínimas da nossa vida, até as coisas mais complexas da nossa vida. Ele que trata essas coisas em nossas vidas. Irmãos, e o grande ápice
conselho de Deus, esse grande ápice, nós podemos ver, por exemplo, ele em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é anunciado aqui em Isaías, o Messias. Em Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O auge desse conselho está em Cristo Jesus, Ele como maravilhoso conselheiro, irmãos. É Ele que nós devemos buscar conselho. É nele que nós devemos depositar a nossa confiança. Olha o que Ele diz na sua sabedoria e passando isso ao povo, no final do seu Sermão do Monte. Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24, ele falando aqui como um conselheiro maravilhoso para cada um de nós. O que ele diz? Ele passou no Sermão do Monte trazendo vários ensinamentos, ele como um grande mestre, ensinando, instruindo. E ele diz aqui então, a partir do versículo de número 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, olha o grande conselho que ele está dando, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E aqui ele está dizendo, se vocês não ouvirem o meu conselho, partido 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Então a ideia não é só ouvir, a ideia é praticar. Irmãos, não existe melhor conselheiro que Cristo Jesus. Ele foi o ápice do conselho, desse grande conselho, do Deus que é maravilhoso em conselho. Ele mesmo veio e habitou entre nós. E grandes coisas Ele nos concedeu, irmãos, através deste grande conselho, através da sua vida, sendo pregado ali naquela cruz, derramando o seu precioso sangue, para que nós tivéssemos vida, e vida abundante. Mas, irmãos, não é só a questão da salvação, mas também é daquilo que nós iremos fazer no decorrer da nossa vida cristã. É cheio de conselhos para cada um de nós. E uma das coisas que Ele mais aconselha é olhar para Ele. Olhar para Ele. Não é confiar no médico que as pessoas confiam. Aquele médico, ele tem várias especializações. Eu confio, eu confio no médico. Ele está chamando a gente para confiar nele. Não é a vacina. Devemos até tomar, devemos ir ao médico, devemos, irmãos. Mas nós não devemos colocar a nossa confiança lá. Nós devemos colocar a nossa confiança no nosso Deus, porque de fato Ele é sábio, de fato Ele é maravilhoso conselheiro. Só Ele. Irmãos, hoje nós vimos aqui através da palavra do Senhor que nós devemos confiar no Deus sábio. Vimos aqui em primeiro lugar que nós devemos confiar no Deus sábio, pois só Ele instrui com sabedoria. E também vimos que devemos confiando no Deus sábio, pois só Ele é conselheiro sábio. As pessoas têm colocado a sua confiança em pessoas. As pessoas têm colocado crédito em outras pessoas. Vemos isso, por exemplo, através do Prêmio Nobel. Aonde você tem colocado a sua confiança? Irmãos, aquilo ali não era uma simples exortação para o povo de Israel, mas era a esperança para eles. Era a esperança. Vocês estão ficando desesperados aí porque vocês estão confiando no Egito. Confie em mim. Para de desespero.
Confia em mim. Olha o que eu fiz lá na história. Olha o que eu fiz durante toda aquela história. Que Deus abençoe a nossa vida, nos fortaleça e que, de fato, amados, venhamos aprender a confiar nesse Deus, porque somente Ele nos instrui com sabedoria e somente Ele é o conselheiro sábio. Deus fortaleça a vida de cada um dos irmãos. Vamos orar? Aí eu passo a palavra ao reverendo Apio. Maravilhoso Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, de fato, é o grande conselheiro sábio. O Senhor, ó Deus, também tem nos instruído até mesmo nas pequenas coisas. Que venhamos, ó Deus, em todo momento, dar os créditos, ó Deus, corretos, ó Pai, não ao homem, mas a Ti, diante de todas as coisas. E que venhamos, ó Deus, a confiar no Senhor, mesmo quando estivermos, ó Deus, nas piores dificuldades da nossa vida. Mesmo quando o caos parece, ó Deus, estar acontecendo. Que o Senhor, ó Deus, venha firmar, ó Pai, os nossos olhos, nos ajude em nossas debilidades, no nosso pecado, ó Deus, de confiar em homens, no nosso pecado em desconfiar, ó Deus, de Ti, pois, de fato, a nossa vida, Pai, tudo está em Tuas mãos, porque o Senhor governa, ó Deus, esse universo com mão poderosa. Derrama, ó Deus, da Tua graça sobre nós e trabalha em nossos corações. É o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.